Olá pessoal, eu sou o professor Arnon de Biologia do Colégio Coque Palmas. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito atualizado, muito comentado no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre vírus e nosso sistema imunológico. A relação existente entre o nosso antígeno viral, com o nosso anticorpo produzido pelo sistema imunológico. Vamos falar sobre isso. Cai aqui comigo na ficha, tá bom? Vamos lá. Olha só, galerinha. Essa imagem maravilhosa, É um vírus. O vírus é um ser muito pequeno, gente? Olha só. É um ser microscópico. Tranquilo? Então é muito pequeno, a gente não consegue ver a olho nu de forma nenhuma, tá ok? Então ele pode estar em todos os lugares que você imaginar. Tudo bem? Então você pode encontrar vírus no ar, no solo, em cima de um objeto qualquer, Então o vírus é muito pequeno e ele consegue tranquilamente se manter nesses locais. Olha só, galerinha, eles são seres acelulares. O que são seres acelulares? Pessoal, seres acelulares significa que eles são destituídos de célula. Não apresentam membrana plasmática, não apresentam citoplasma, não apresentam núcleo celular. Não tem célula. Tá? Então, por isso que a gente fala que ele é um ser acelular. Alguns cientistas, devido a essa ausência de célula, citam que eles não são até mesmo seres vivos, por causa dessa ausência de célula. Olha bem, galerinha, sem metabolismo próprio, ok? Eles não apresentam metabolismo próprio. Ah, pessoal, eu não sei o que é metabolismo. Ah, pessoal, isso é muito importante. Dentro da biologia, um dos primeiros conceitos que você tem que focar é nesse. Biologia, pessoal, é um conjunto de reações... Metabolismo, pessoal, é um conjunto de reações químicas que acontece dentro dos seres vivos. Tá? Que reações químicas? Diversos tipos, o que mantém a vida. Por exemplo, reações de produção de energia, nós chamamos de metabolismo energético. Reações de construção, nós chamamos de metabolismo de construção. Então, toda a vida se resume dentro disso. O vírus não tem. Então, o que ele faz? Ele tem que utilizar o metabolismo de uma célula, que a gente chama aqui de célula hospedeira. Tá? Então, ele não tendo metabolismo próprio, ele precisa utilizar o metabolismo de uma célula hospedeira. Mas olha só que interessante. Ele tem material genético, que é formado de DNA ou RNA, geralmente DNA ou RNA. Então tem vírus de DNA, tem vírus de RNA. Lembre-se disso, material genético, do vírus pode ser de RNA. Os outros seres vivos, o material genético é de DNA. Tranquilo? Então observe bem. Podem sofrer mutações. Essas mutações, pessoal, são às vezes um problema para nós. Por quê? Porque o mesmo tipo de vírus, um vírus, por exemplo, da gripe, ele sofrendo mutações, ele se transforma. Então aquela vacina que serviria para esse tipo de vírus agora não serve mais, porque o vírus mudou completamente. Tá? Então eles podem sofrer essas mutações. Outra coisa interessante, pessoal, é a seguinte, ele reproduz. É uma das características que a gente pode considerar uma capacidade vital, a reprodução. Só que ele não reproduz sozinho, ele precisa do metabolismo da célula hospedeira para reproduzir. Então, eles reproduzem em células hospedeiras. Pessoal, você sabe o que é isso? Utilizar toda a bagagem da célula hospedeira para reproduzir? Então, o vírus ele não consegue fazer sozinho. Então, o que ele faz? Ele ataca a célula, introduz seu material genético nela, e seu material genético dela vai comandar toda a síntese proteica daquela célula, todo o metabolismo daquela célula, onde ele vai sintetizar todos os seus componentes, fazer a montagem e liberar esses novos vírus, que então vão parasitar novas células. Para poder sobreviver, ele precisa reproduzir. E ele só reproduz numa célula hospedeira. Por isso, nós falamos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Tranquilo? Parasitas intracelulares obrigatórios. Inclusive, gente, muita atenção nisso. Por quê? Que é um assunto que é cobrado demais. Tá? Em vestibulares, Enem, é justamente essa questão de ser um parasita. O que é um parasita? Parasita é aquele ser
que vive às custas de outro ser. Né? Então, ele está vivendo às custas dele, ele precisa daquele ser para poder reproduzir nessa situação. Tá? Então, ele só consegue efetuar esse processo numa célula hospedeira. Tranquilo? Por isso ele é um parasita intracelular obrigatório. Fechou? Então, essas características são as características principais dos vírus. Eu coloquei um vírus aqui nessa imagem, você consegue ver aqui, ó. Tá escrito assim, ó, citomegalovírus, galera. Isso aqui é uma exceção. O citomegalovírus é um vírus de DNA e também RNA. É uma exceção, tá bom? Mas, de forma geral, o vírus ou é de DNA ou de RNA. Inclusive, pessoal, tem um vírus famosíssimo, né? O HIV, que é um vírus de RNA com a capacidade de gerar o DNA. Né? E aí nós falamos isso, né? Olha só, a transcrição contrária, né? Então a gente fala que ele é um retrovírus. Retrovírus. Ele sintetiza o DNA a partir do RNA, o que não é o que é comum, né? O que é normal. O normal é o DNA sintetizar o RNA. O HIV faz o contrário, que é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecido como AIDS. Tranquilo? Seguindo, galera. Muito bem. Olha só. Tem muita coisa para falar para vocês a respeito desse assunto, né? Mas vamos falar especialmente do coronavírus, né? Do Covid, tá ok? Olha só, os coronavírus são uma grande família viral que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Então, olha só, os coronavírus, não existe apenas o Covid-19, né, gente? É uma família dele. Olha só, os coronavírus que infectam humanos são... Aí eu coloquei para vocês aqui, a título de curiosidade, né? Esses tipos aqui, ó, todos eles acometem humanos. Todos eles causam problemas relacionados às infecções respiratórias. E é por isso que confunde muito com a famosa gripe, né? Com a influenza. Só que o vírus da influenza é um outro vírus, tá ok? Então, devido às infecções respiratórias, é que tem esse problema. Então, tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, alguns tipos de coronavírus. Vamos seguir. Nós temos aqui um mapa mental, tá? Eu vou tentar explicar para você esse mapa mental, que você vai ficar chique nisso aqui, tá bom? Olha só, que nós temos ele, né? O Covid. Só lembrando, o vírus é uma estrutura muito simples. Ele tem uma cápsula proteica, né? E dentro dele o material genético, tá? Que pode ser DNA ou RNA. No Covid, ele é o RNA. Tudo bem? Então, aí ele tem uma cápsula, que nós chamamos de capsídeo, e nessa cápsula tem várias proteínas que nós chamamos de capsômeros. Não esqueça desses detalhezinhos. Então, olha só, como que é o contágio? Né? Como que é o contágio dele? Olha só, pode acontecer de pessoa para pessoa, pode acontecer através do ar, né? Gotícula de saliva, tosse, espirro, catarro e até mesmo um toque. Imagina só, então, o tanto que é fácil desse vírus ser transmitido, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Quais são as pessoas que correm mais risco de pegar isso aqui, né? De pegar o corona, né? Vamos dizer assim, ó, fatores de risco. Idosos, tá? Idosos. Aí tem pessoas que têm problemas cardiovasculares, né? Fumantes, ok? Pessoas obesas, tá? Onde tem o sistema imunológico da pessoa está deprimido. Então, essas pessoas têm um risco maior de pegar a doença, né, e ter problemas. Tem sintomas como febre alta, tosse, coriza, né? Coriza é uma coceira, né? Semelhante à gripe. Por isso que confunde às vezes com a síndrome gripal. Tá bom? Pessoal, é isso. Então, vamos ficar ligados. E a melhor forma nós temos aqui de prevenção, ó, qual que é? Fique em casa. E isolamento, tá? A pessoa que pode pegar o vírus e ficar incubado nele de 2 a 14 dias, né? Então ele pode, se ele tiver contaminado com o vírus, ele tem que ficar em casa, é a melhor forma, né? E o isolamento seria o ideal. Ok, galerinha? Beleza. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao fim da nossa aula, né? Mas eu gostaria que você colocasse seu comentário, se você gostou, dê um valorzinho para nós. Um abração e até a próxima.